Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum. No dia de hoje, também comemoramos a memória de Santa Águida, Virgem e Marte. Por seu exemplo, fortaleza, iremos também compreender o que o Evangelho deseja nos ensinar no dia de hoje. O Senhor fala sobre um certo tipo de parentesco que podemos ter com a graça, com Ele mesmo, com o amor, com a verdade, mas que não chega a ser filiação, não chega a ser compromisso, não chega a ser aliança a esse tipo de comportamento que muitas vezes podemos ter com o Senhor, de ter uma certa familiaridade com Sua palavra, com a vontade de Deus, mas não uma entrega total, né, completa da nossa vida para com Ele, assim como Ele faz para conosco, né, se dá completamente. Esse tipo de parentesco, de apenas relação, não é salvífica. Então, devemos hoje pensar bem sobre nossa vida, sobre nossa espiritualidade, perceber se estamos fazendo o conhecimento do Cristo, plena adesão à sua vontade, se o nosso coração realmente o deseja, se o nosso coração realmente pode resistir, segurar com paciência e fortaleza as adversidades deste tempo. Então rezemos pedindo ao Senhor que nos dê coragem, ânimo e perseverança para resistir até o sangue, pois não temos feito. Por intercessão da Virgem Maria, assim clamamos a vós, Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença e vos pedimos, Senhor, que nos dê a graça de ter uma grande fortaleza, ter um grande amor por vós, pautado em coisas reais, decisões concretas de nossa vida e por uma vivência que vos agrada, vos honra, vos louva. Dai-nos isso também por intercessão de São José. Assim seja. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje está narrado para nós em Marcos 6, versículos de 1 a 6, e diz bem assim: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Bom, meus irmãos, uma coisa é certa, a nossa alma é grande, ela é vasta, ela é enorme. Nela cabe Deus. O evangelho de ontem mesmo de antes de ontem, nos fazia recordar exatamente isso. Quando Jesus chega a Genezaré com um coração pleno para servir, para amar, para indicar às pessoas o reino dos céus, a igreja, os discípulos reunidos com ele, desejavam é, viver nesta outra margem, né? Essa evangelização tão propícia para a fé dos homens. E ele se depara com o endemoniado de Genezaré, que estava ali na porta da cidade, no cemitério, se machucando, possuído por vários demônios que se intitulavam Legião. E esse homem tanto agredia a si mesmo quanto aos outros, as correntes não o seguravam e ele estava num cemitério. E nesta situação, o Senhor tanto expulsa os demônios, como uma vez esses demônios e suas impurezas sendo lançadas aos porcos, nem os porcos, que são bichos, conseguiram conviver com a imundície provocada pela possessão de tais demônios. E esses porcos se atiram do precipício ao mar.
a situação dos porcos é parecida com a daquele homem. E se porcos são animais não dotados de livre-arbítrio, de uma vontade e inteligência elevada, excelsa, como é próprio da alma humana, este homem, aparentemente, para atrair e manter a legião e não se ver incomodado por isso, é porque tinha uma alma vasta, mas desperdiçada nas suas paixões, nos seus pecados, no seu devaneio de vida. E a morte vivida por ele já era prática, porque além de já estar no cinema, no cemitério, né, já vivendo a morte, ele se machucava, se autoflagelava, ele não tinha palavra, ele não tinha obediência, ele não tinha ouvidos para receber pregação, ele não tinha boca para anunciar, ele não tinha coração para amar, não tinha disponibilidade para outra coisa senão para se ferir e ali aguardar a morte. Então essa alma estava completamente perdida. E Jesus o restaura. Tanto que ele tem desejo de seguir Jesus. E Jesus lhe dá uma vocação de ensinar naquelas cidades, né, na Decápole, tudo que foi feito pelo Senhor em sua vida. Imagina quão grandioso deve ter sido esse testemunho, né, a levantar os corações, porque ele foi visto por todos, por toda aquela região, por toda aquela cidade, como um homem perdido, como um morto praticamente, indesejado. E agora suas palavras traziam um sinal de redenção que muitos deveriam desejar e viver. Sem falar, sem ouvir, sem arredar o pé, vivendo paixões desordenadas à torto e à direito. E isso provocava, e sempre provoca no homem um grande autoflagelo, porque a sua alma deseja Deus, sua alma deseja a verdade, sua alma deseja o amor, a beleza. E isso está isento no homem quando esse homem não está unido a Deus, ou parcialmente satisfeito quando o homem tenta se enganar com os prazeres deste mundo. Acontece que, assim como em Genezaré, o coração das pessoas que estavam aqui em Nazaré, que viram Jesus crescer o tempo inteiro, conviveram com a Virgem Maria e com São José, poderiam ter neles um grande exemplo, né? Então, quando ali perceberam Jesus falando, pregando, curando, expulsando o demônio, realizando toda sorte de bens, o discernimento é extremamente claro, meus irmãos. Ou eu vivo a vida que vivo, ou a deixo para viver a que se apresenta a mim. Não tem como ser visitado ou habitar com Jesus, ser parente ali, né, do Senhor, estar no seu convívio pleno e não sofrer os efeitos daquilo. Ela gera esse convívio com o Senhor, com a palavra, com a verdade, com sua beleza, com seu amor, com sua palavra, com sua doutrina, com tudo que sai do seu coração, gera pelo menos uma primeira coisa: discernimento. Eu vou buscar comunhão com isso ou não? Eu vou querer mudar a minha vida ou não? Esse discernimento todos têm que viver. O povo de Genezaré, da onde saiu aquele endemoniado, expulsou Jesus. E o povo de Nazaré, de maneira muito educada, com todo respeito, também não fizeram bem-vindo. É claro que a esse tipo de convivência, sabedoria, ciência, mas não adesão, não comunhão, não gera santidade. Porque é necessário que o homem dê essa liberdade para Cristo, por meio do seu livre-arbítrio, da sua vontade, da sua inteligência, da sua razão de vida arrastada para lá. E o discernimento, então, das pessoas foi nunca ver como que São José era mais esplendoroso que todas as bibliotecas, a de Alexandria, a de Constantinopla, a de Atenas, reunidas juntas. Porque de onde vem tanta sabedoria? Sim, do alto. Pois Jesus é todo homem e é todo Deus, tem uma inteligência divina, mas a inteligência aqui, que se faz notável até mesmo pelos parentes e amigos aqui de Jesus, é a sabedoria humana. Porque a divina ainda não era comum a eles. Eles estavam ainda alheios a toda a sabedoria divina
que Jesus poderia compartilhar com eles por trazer essa sabedoria do céu para dar em comunhão ao coração daqueles homens. Mas a sabedoria humana já era demais, já era riquíssima. Eles nunca viram em São José o tanto de coisa que realmente já tinha ali. Que pena, que pena. Pois no parecer de Cristo, do Espírito Santo, do próprio Pai, dos anjos, né, de todos, não poderia haver homem melhor e nem mulher melhor, né? Não poderia haver mais doce, mais bela, mais justa, santa, mais aprazível, mais desejada ao coração de Deus, nem mais pura. Ela foi separada para isso. E seu sim louvou e louva a Deus até hoje pela sua unicidade e perfeição. Então, se eles tivessem apenas olhos para ver, né, na parte humana que já lhes era sensível, poderiam então aderir, mas não aderiram. E é por isso que pouca coisa se pôde realizar lá. E a gente faz a pergunta para nós mesmos, né? Na minha vida, quanto se realiza? Quanto que eu já mudei? Quantos males foram expulsos, né? Pode ser o mal da preguiça, o mal da inveja, dos ciúmes, da concupiscência, na luxúria, em tanta coisa, em tanto lixo, em tanta impureza. Será que a gente está tentando fazer um amálgama, uma quimera, uma junção de coisas impossíveis, da graça e do pecado, do medo e da coragem, da virtude e da concupiscência? Porque não vai dar certo. É necessário que Jesus chegue e nos faça ter um discernimento. E eu seja instruído nesse discernimento. Porque senão pouca coisa acontecerá realmente em mim. Então, azeite não mistura com água. E se eu tentar agitar isso para que alguma coisa se misture, vai ficar uma solução turva, vai se formar uma emulsão, como uma maionese. A luz não passa por ali, não fica translúcido, fica opaco, entendeu? Resiste demais à graça. Então eu tenho que me separar. Eu preciso fazer esse discernimento. Eu preciso me unir plenamente a Deus e me separar do homem velho. E é por isso que, na primeira leitura hoje, São Paulo diz aos hebreus exatamente isso, né? Esse povo que precisava agora perceber que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, sua palavra é digna de crédito. Olha o que São Paulo diz, né? É como se ele dissesse assim: vosso coração está ocupado. Vossa alma é grande, deseja grandeza, mas está ocupado por uma multidão, uma legião de maldades, de loucuras, de devaneios. Então, o que São Paulo diz? Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Já esqueceram as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não despreze a educação do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem lhe ama, castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filho de Deus que vos trata. Pois qual é o filho que o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Mas depois produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai o passo dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai, para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Veja como São Paulo tem uma clareza muito grande. Jesus não vai entrar se a gente não expulsar o que já estiver lá dentro. É verdade, é isso. É isso. E é por isso que o testemunho, por exemplo, de Santa Águeda, Virgem, Marte, que chegou a sofrer dores atrozes, né? Como ser esticada por rodas de carroça, ter seu corpo mutilado, né? Com facão, passar dias a fio sofrendo infecção e sangramento,
para ser finalmente chamada à glória de Deus e não resistir ao pecado, mostra a força de uma esperança, de uma comunhão com Deus, que é muito maior do que um mero parentesco ali, como dos parentes, né? Ou pessoas que cresceram com Jesus na rua, mas não sabiam seu coração. E mais uma vez, infelizmente é necessário sempre fazer a correção, né? Aqui mesmo esse evangelho é uma prova de que a Virgem Maria não teve outros filhos, porque todos esses aqui citados, né, como Tiago, José, Judas e Simão, têm outros pais e mães. Não são irmãos de Jesus, mas primos e discípulos do Senhor. Então, só mais uma vez firmando isso, né, como se fosse necessário, mas sempre é bom firmar isso aos entendedores, né? Então, meu Deus, é necessário então que um profeta, que Cristo, que a verdade, a beleza seja aceita no meu coração de uma maneira que se forme em mim, né, um lugar para o seu louvor. E um lugar esse só vai existir em mim, esse espaço tão digno só vai estar presente em mim quando eu resistir até o sangue, para que nenhum tipo de sujeira torne a minha vida, né, acostumada a não sair de suas mazelas. Minha palavra de encorajamento a todos vós é: não tenhais medo de, discernindo junto a Jesus, precisar abandonar a vida, né, pecaminosa que se vive. Até hoje, ela tem dado frutos. Ela é plena, alegre, feliz, saborosa, rica, inconfundível, alicerçada no amor plenamente? Não. Então troca essa vida pela vida que Deus dá, que Deus encoraja, pelo alimento espiritual, que é o seu próprio corpo e seu próprio sangue. E sejamos felizes. Deus nos faz muito felizes. Um santo dia para você. Até amanhã.